Olá, segundo ano! Vamos realizar juntinhos essas tarefinhas. Não esqueça de completar os dados do cabeçalho. Para realizarmos as atividades de matemática, utilizaremos um material muito legal chamado material dourado. Você já conhece esse material e cada um de vocês recebeu esse material junto com o kit de materiais escolares. Esse material nos ajudará a realizar algumas operações. Então, vamos revisar os valores de cada pecinha do material dourado. O cubinho representa a unidade. A barrinha representa a dezena, que tem 10 unidades juntinhas, um grupinho com 10, uma dezena. E a placa representa a centena, tem 100 unidades juntinhas nessa plaquinha. Então, a placa representa a centena, um grupinho com 100. A barrinha representa a dezena, um grupinho com 10 unidades. E o cubinho representa a unidade. Então, vamos lá, realizar as tarefinhas juntinhos. Então, cada cubinho representa uma unidade. Cada barra representa uma dezena. Cada placa representa uma centena. Observe e registre a quantidade. Vou ampliar as imagens. Agora vamos fazer a contagem das peças do material dourado e representar com algarismos. Vamos fazer juntinhos. Uma dezena, 2, 3, 4 dezenas. Casinha das dezenas, 4 dezenas. Esse 4 indica 40. 4 grupinhos de 10. Agora vamos contar as unidades soltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades soltas. Algarismo 6. Representamos a quantidade 46 com algarismos. Próxima quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. O algarismo 6, na casinha das dezenas, indica 60. 6 grupinhos com 10, 60. Agora vamos contar as unidades soltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. 6 grupinhos com 10 mais 8 unidades. Representamos a quantidade 68 com algarismos. Próxima quantidade. Temos aqui uma plaquinha, um grupinho com 100. Então, vamos representar com o algarismo 1. Esse 1 na casinha da centena indica 100. Agora, vamos representar com o algarismo as dezenas. Uma dezena, 2, 3 dezenas. Esse 3 indica 30. 100 mais 30. Agora, vamos contar as unidades soltas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades soltas. Representamos a quantidade 135. 100 mais 30 mais 5. Uma centena mais 3 dezenas mais 5 unidades. Próxima quantidade, que nós temos uma centena, 2 centenas. Então, na casinha das centenas, vamos escrever o algarismo 2. 2 centenas. 100 mais 100, 200. Vamos contar as dezenas. 1, 2, 3, 4 dezenas. 4 dezenas, 40. Então, 240 mais 1, 2, 3 unidades. Representamos a quantidade 243 com algarismos. Agora temos uma centena, 2 centenas. 2 centenas. Esse 2 indica 200. 100 mais 100, 200. Agora vamos contar as dezenas. 10 mais 10, 20 mais 10, 30. Temos 3 dezenas. Esse 3 indica a quantidade 30. Agora temos 231, 232, 2 unidades soltas. Representamos a quantidade 232 com algarismos. Agora temos uma centena, 2 centenas. 2 centenas. 100 mais 100, 200. Esse 2 indica 200. Vamos contar as dezenas. 1, 2 dezenas. Esse 2 indica 20. 10 mais 10, 20. Agora, vamos contar as unidades soltas. 1, 2, 3, 4. 4 unidades soltas. Representamos a quantidade 224 com algarismos. Na folhinha ficará assim.
46, 68, 135, 243, 232 e 224. Dando continuidade, agora vamos resolver probleminhas matemáticos. Primeiro probleminha. Na escola havia 93 pratos para servir a merenda escolar. 19 foram quebrados. Restaram quantos pratos? Então, nós sabemos que havia 93 pratos para servir a merenda escolar. 19 foram quebrados, então nós temos que tirar 19 de 93. É uma continha de menos. Então, vamos representar essa quantidade, 93, com material dourado. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 9 grupinhos com 10, 90. Mais 3 unidades soltas. 1, 2, 3. 90 mais 3, 93. Agora, vamos tirar 19 daqui. Lembrando que começamos a resolver sempre pelas unidades. Então, vamos tirar 9 de 3. Opa, não dá para tirar 9 daqui. É só pegar emprestado com o vizinho. O vizinho, ele empresta 1. Observe. Só que nós temos que soltar as unidades. Vamos soltar as unidades. Então, uma dezena, agora 10 unidades soltas. Mais 3 unidades, 10 mais 3, 13. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. É possível tirar 9 daqui, agora sim. Mas antes, vamos contar quantas dezenas restaram, sendo que o 9 emprestou 1. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dezenas. Agora vamos resolver. Então, vamos tirar 9 de 13. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Restaram quantas unidades? 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Agora, 8 dezenas. Eram 9, como emprestou 1, ficaram 8 dezenas. Vamos tirar uma dezena daqui. Olhem só, restaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dezenas. Chegamos no resultado. Esse 7 indica 70 mais 4. 70 mais 4, 74. Então, vamos responder a pergunta. Restaram quantos pratos? Se havia 93 pratos, 19 foram quebrados, restaram 74 pratos. Dando continuidade, numa caixa havia 42 maçãs. Apodreceram 16. Quantas maçãs sobraram? Então, numa caixa havia 42 maçãs. Apodreceram 16. Então, temos que tirar 16 de 42. É uma continha de menos. 42 menos 16. Vamos representar com material dourado a quantidade 42 para retirarmos 16 para vocês entenderem bem o processo. Então, vamos representar a quantidade 42. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. 4 grupinhos de 10, 40, mais 2 unidades. 41, 42. Agora, vamos tirar 16 daqui. Lembrando que começamos a resolver sempre pela casinha das unidades. Vamos tirar 6 de 2. Não dá para tirar 6 daqui. Então, nós temos que pegar emprestado com o vizinho. O vizinho empresta 1. Olhem só, ele empresta 1. Só que aí tem que soltar as unidades. Vamos soltar as 10 unidades. Agora sim, aqui tem 12. Dá para tirar 6 daqui. Mas antes, vamos contar quantas dezenas restaram. Eram 4. Como emprestou 1, restaram 1, 2, 3 dezenas. Agora, vamos resolver. Vamos tirar 6 de 12. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restaram quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restaram 6 unidades. Agora, vamos resolver a casinha das dezenas. Vamos tirar uma dezena dessas 3 dezenas que restaram. Então, vamos tirar uma. Restaram quantas? 1, 2. Esse 2 indica 20, mais 6 unidades, 26.
Vamos responder a pergunta: quantas maçãs sobraram? Sobraram 26 maçãs. Também vamos realizar juntinhos atividades no livro de língua portuguesa, nas páginas de 34 até 40 e nas páginas 43, 44 e 45. Vamos trabalhar com o texto lenga-lenga. Primeiro, você irá conversar junto com a sua família sobre essas imagens e responder a essas perguntinhas apenas na oralidade, não precisa escrever as respostas. Leitura, lenga-lenga. Vamos ler juntinhos. Título: A Casa do Seu Damião. Aqui está a casa do seu Damião. Aqui está o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o gato que pegou o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o cão que mordeu o gato que pegou o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está a vaca que pisou no cão que mordeu o gato que pegou o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o tatu que arranhou a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Agora vamos fazer uma interpretação do texto. Converse com sua família. O que pode ser uma lenga-lenga? Essa questão vamos responder juntinhos. Em que lugar seu Damião parece morar? Pinte o quadrinho com a resposta correta. Ele parece morar na grande cidade, na praia ou no campo. De acordo com a história, percebemos que o seu Damião mora no campo. A lenga-lenga que você leu está organizada em conjuntos de versos chamados de estrofes. Quantas são as estrofes da lenga-lenga A Casa do Seu Damião? Vamos voltar lá no texto para fazer a contagem. Cada linha é chamado de verso. Então, temos muitos versos. E cada grupinho de versos é chamado de estrofe. Então, vamos contar quantas estrofes, quantos grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, 6 estrofes, 7 estrofes. São 7 estrofes. Compare a primeira estrofe com a última. Faça um X no que você notou. Então, vamos voltar lá na lenga-lenga. Primeira estrofe. Aqui está a casa do seu Damião. Última estrofe. Aqui está o tatu que arranhou a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Agora vamos assinalar o que notamos. Os versos não têm rimas? Errado, né? Tem rimas. Os versos têm repetições? Sim, tem repetições. Aumentou o número de versos? Sim, aumentou o número de linhas. O número de versos não mudou? Errado, né? Mudou, aumentou o número de versos, o número de linhas. Seu Damião e os bichos são os personagens dessa lenga-lenga. Numere os personagens na ordem em que aparecem no texto. Então, vamos pensar. Primeiro, começa com o seu Damião. Depois entra o rato, depois o gato, depois o cão, depois a vaca, depois o tatu. Essa é a ordem dos personagens na lenga-lenga. Por que os bichos aparecem na ordem que você indicou? Vamos pensar juntinhos. Por quê? Porque apresenta perigo ao anterior. Para continuar a lenga-lenga, que personagem você colocaria depois do tatu? Complete as frases. Pense no personagem que apresenta perigo para o tatu. Aí é só completar as frases. Aqui está o nome do personagem escolhido, o que ele fez com o tatu? Aí escreva nesse espaço e então é só continuar a lenga-lenga. Você gostou da lenga-lenga? Marque com um X. Sim,
Só para brincar? Só para ler ou não? A resposta é pessoal. Acabamos de estudar lenga-lenga, história em versos que se juntam e se repetem. É formado por versos, estrofes e apresenta rimas. Você também fará leitura junto com a família curiosidades sobre o tatu canastra e o tatu bola. Agora, nós vamos trabalhar singular e plural. Veja os bichos que aparecem na lenga-lenga A Casa do Seu Damião. O gato, o tatu, cão, vaca e o rato. Conte os bichos e escreva um número para indicar a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bichos. Vamos escrever o algarismo 5, representando essa quantidade, 5. E se em vez de um bicho de cada, aparecessem vários? Como ficaria? Complete. 1 rato, 2 ratos. É só acrescentar o S no final da palavra. 1 gato, 3 gatos. Observe a letra S no final da palavra. 1 tatu, muitos tatus. Observe as figuras e complete as frases para continuar indicando mais de um. As 2 casas do seu Damião. As 3 vacas do seu Damião. Os 5 sacos de feijão. Que letra você colocou no final de cada palavra que escreveu na atividade 3? Essa é a atividade 3. Observe o final das palavras completadas. Apareceu a letra S. Acrescentando S no final dessas palavras, as palavras passaram do singular para o plural. Quando a palavra indica somente um elemento, dizemos que essa palavra está no singular. Quando a palavra indica mais de um, dizemos que a palavra está no plural. Leia as palavras lápis, ônibus. Pinte a letra final de cada uma delas. Lápis termina com S. Ônibus termina com S. Essas palavras indicam mais de um? Lápis, ônibus? Não. Marque um X nas palavras que terminam com a letra S e indicam mais de um. Gatos, plural. Pássaros, plural. Tênis, singular. Ônibus, singular. Pires, singular. Tatus, plural. Então, indicam mais de um. Gatos, pássaros, tatus. Marque um X nas palavras que estão no singular, isto é, aquelas que indicam um elemento. A vaca está no singular. As lojas, plural. Os tatus, plural. O pires, singular. O tênis, singular. O gato, singular. Hora de organizar o que estudamos. Estudamos singular, um elemento. Exemplo, o gato, o tênis. Plural, mais de um elemento. Exemplos, os gatos, os tênis. Bons estudos!